Boa noite, Zago. Boa noite. Queria que você falasse primeiramente, né, do resultado, placar de 2-1, vitória do Atlético sobre o Botafogo. Foi a gente construiu até assim, se a gente for observar o jogo, né, a gente poderia até ter uma vantagem um pouco maior no placar. Acho que uma coisa que fez o jogo ficar muito apertado em relação ao placar foi a gente ter sofrido um gol muito rápido logo que a gente fez o segundo gol. Talvez ali era um momento da gente desacelerar um pouco o jogo, para o Botafogo poder assimilar o gol, né? Emocionalmente eles reagiram muito rápido e voltaram para o jogo. Então a gente conseguiu construir. Acredito que hoje a gente teve, em boa parte do jogo, aí, com exceção da fase final ali do jogo, muito mais controle do jogo com bola. A gente conseguiu se associar mais nos passes, jogar um pouco mais curto, trazer o Botafogo para onde a gente queria trazer, para poder deixar os nossos jogadores livres onde a gente também queria que eles recebessem, principalmente na última linha, né, os jogadores por fora, para criar um contra um, e assim a gente conseguiu fazer os 2 gols, né? Nós conseguimos trazer o Botafogo para dentro e criar a situação por fora, para eles terem vantagem. Então eu acredito que foi isso. Emocionalmente a equipe estava muito bem para o jogo. Ela entrou para fazer um jogo de uma equipe que busca título. A gente conversou sobre isso, né? Passou um pouco daquele momento da gente falar sobre superação, sobre dificuldade, e a ideia foi mudar esse discurso, né? Porque também já tinha que ter sido assimilado. Em Fortaleza a gente já conseguiu estar muito melhor sobre isso. E hoje a gente já estava pensando de novo, focado totalmente no título, sabendo quanto que valia essa partida. E quando eu assumi o primeiro jogo, a equipe estava na liderança. Eu tinha uma cobrança pessoal de entregar a equipe na liderança. Satisfeito, eu não tô, porque eu queria os 9 pontos. Mas dentro do cenário possível, eu acredito que a gente conseguiu aproveitar esses 4 pontos e fazer com que, devido ao resultado do São Paulo agora há pouco, a gente fique pelo menos mais 10 dias na liderança. Abrir então as perguntas para os colegas de imprensa, Zago. Por que a opção pelo esquema com 3 zagueiros? Foi o esquema que deu certo contra o Flamengo? E se você acredita que pode ser usado com mais frequência? Em relação à utilização com mais frequência, vai depender sempre se ele for vantajoso ou não para enfrentar determinada equipe, determinado esquema tático. Sempre vai ser baseado nisso, e aí a comissão técnica do São Paulo trabalha muito bem esse jogo a jogo, né, em cima da característica. E claro que para poder enfrentar hoje o Botafogo da forma como a gente imaginou que eles viriam, e eles vieram com uma pequena alteração, né, tática em função do que a gente esperava. A gente imaginava que eles poderiam vir num 4-3-3, como eles jogaram os jogos contra Fortaleza e Red Bull, e eles optaram hoje por uma equipe, e devido às variações que são feitas jogo a jogo, fazem com que a equipe ela consiga se ajustar muito rápido às variações do adversário, porque ela está habituada a isso. E a gente já preparou e já falamos, já vamos fazer essa leitura muito rápido, e a gente fez muito rápido, e o encaixe do jogo caminhou muito bem. Nessa sequência, nem foi necessária a utilização de muitos jogadores que não vinham atuando. Quem você acha que aproveitou melhor as oportunidades? Para mim, todos os jogadores que tiveram em campo aproveitaram bem as oportunidades nas 3 partidas. A gente não pode associar isso só ao resultado. Para nós profissionais é muito pobre a análise. Eu sei que a massa às vezes gosta mais da atuação de um, de outro. Isso é normal, isso vai acontecer, vai ter uma relação mais afetiva com um, né? Gostar mais de um atleta do que outro. Mas nós temos que fazer uma avaliação muito mais crítica, pontual, né? em cima de números. E eu vejo que esses 3 jogos eles foram importantes para mostrar algumas coisas que têm relação com a instituição, com o Clube Atlético Mineiro. Por exemplo, a força que a instituição tem. No momento em que foi preciso, mobilizou-se muitos atletas das categorias de base. Alguns ficaram como suplentes e acabaram não tendo minutos em campo, mas alguns entraram e jogaram.
e jogaram e deram conta. Nenhum deles se mostrou despreparado para o desafio. Podem não ter sido grandes destaques, mas mostraram que, no mínimo, eles já estão no nível para poder ter desempenho como jovens que precisam de tempo ainda para amadurecer, mas mostraram que eles terão chance e que eles foram bem desenvolvidos. E eu, que participei, né, de um processo com vários desses jogadores, eu tenho aqui, nas últimas convocações, 10, 11 jogadores que trabalharam comigo nesse processo de formação. Convivo há 3 anos praticamente com muitos profissionais, e eu queria deixar um recado aqui para a massa que tem muita gente competente trabalhando com esses jogadores na formação, em todos os níveis, as comissões técnicas, os profissionais de suporte de todas as áreas, fisiologia, nutrição, psicologia, pedagogia, todas as áreas, para que esses meninos possam, nesse momento, fazer esse processo de transição muito mais forte. E eu vejo que o Thalisson talvez foi o que teve mais minutos, ele e o Caleb, né? E são 2 jogadores nascidos em 2000 com 20 anos e que se mostraram muito preparados para talvez não nesse momento assumir, porque hoje nós elevamos muito o nível da equipe. A equipe do Galo hoje é uma equipe que é líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas talvez em algum tempo, com desenvolvimento, com maturação, né, ganhando maturidade, se desenvolvendo tecnicamente algumas coisas, são 2 e eu posso garantir que tem muito mais atletas com grande potencial que virão nessa sequência, graças a esses profissionais que trabalham o dia a dia ali na cidade do Galo, que ficam por trás, né, das câmeras, não aparecem tanto, mas que são muito dedicados ao que eles fazem. Bacana esse depoimento, Zago. Agora que a pergunta é, qual a avaliação geral sua, né, nesses 3 jogos? Você já falou que gostaria de ter vencido os 3, não foi possível, mas qual é a avaliação que você faz aí diante de tantos desfalques nessas 3 partidas? Bom, a gente teve uma situação em que a gente foi surpreendido no primeiro jogo, tive pouquíssimos contato com os atletas. Foi nos passada as informações, mas já no dia do jogo, né, na semana passada, na quarta-feira, contra o Atlético Paranaense. E uma coisa que é importante que todos entendam, o treinador ele precisa ter uma conexão emocional com os atletas. Isso é criado ao longo do dia, durante o processo, durante o dia a dia. É muito difícil você entrar num vestiário com um grupo que você nunca treinou. Por mais que você conviva com ele, enfrentando ele nos treinamentos, que as pessoas te vejam pelo clube, mas a conexão emocional ela é fundamental. E eu sabia que no primeiro dia seria muito difícil, porque eu fui muito bem recebido pelo grupo. Eles foram muito solícitos, eles vieram em mim e falaram: professor, pode cobrar, tem que cobrar, nós temos que sair, nós temos que ganhar, o que você achar necessário pode fazer. Né? Eu tive muito respaldo da direção de futebol, que me falou: o que for necessário fazer pontualmente, faça. E dentro de tudo isso, eu tive que ir tomando decisões ao longo da semana, mas nunca esquecendo que eu era principalmente alguém que comunicava as informações centrais da comissão principal com os atletas. Isso eu não podia perder de vista. Então eu tinha que tomar algumas decisões que são de emergência do dia a dia, mas quem tomou as decisões estratégicas ao longo de todo esse tempo em relação aos treinamentos, em relação aos jogos, foi o Jorge Sampaoli e sua comissão. E eu acho que isso tem que ser respeitado. É assim que tem que ser, é assim que foi, é assim que tinha que ter sido, como foi. E eu gostaria, de novo, de ter aproveitado melhor os pontos, claro, mas eu acredito que, como era um processo que a gente precisava primeiro reverter, depois a gente conseguir voltar a acelerar no sentido certo, talvez a gente fosse ali um vagão descarrilado no caminho contrário, o primeiro passo é desacelerar esse vagão, para depois colocar ele no trilho no sentido que você quer novamente. Então, talvez aquele primeiro momento, com a perda de jogadores, perda de comissão, não ter essa conexão emocional, o primeiro momento foi mais complicado. Aí depois, já em Fortaleza, a gente já conseguiu estabelecer um vínculo, e hoje foi, para mim, assim, muito, muito bom a forma como foi o vestiário no pré-jogo, no intervalo, no pós-jogo, já muito mais ambientado, já tendo uma liberdade, e a entrega que os jogadores tiveram hoje foi sensacional. E eu queria destacar 2 aqui que para mim tiveram uma atuação muito boa, o Bueno e o Johan, que eu acho que dentro de todos que jogaram muito, todos que entraram em campo dignificaram a camisa, mas hoje esses 2 tiveram atuações muito, muito, muito boas e muito pontuais, e num momento crítico, num momento difícil, assumiram, jogaram de uma maneira como a gente joga, se enquadraram bem e deram a resposta técnica dentro do campo. Isso é importante. Como foi a atuação do Sampaoli nesses 3 jogos em que você esteve à frente da equipe? Ele participou ativamente da preparação, da pré-eleção, palestra, intervalo?
Muito ativo, muito ativo. Tive um contato muito intenso com o Diogo, que é o analista de desempenho. Mas o Jorge Sampaoli foi muito ativo, ele participou em vídeo, todas as palestras de vídeo pré-treino, como ele faz, todo treino tem uma palestra de vídeo com o que vai ser treinado naquele dia, o conteúdo daquele treino, qual questão tática que é a prioridade, com vídeos, com exemplos. Ele sempre entrava no treino e aí a gente ia para o campo. Nos jogos, pré-eleção, na concentração, ministrada por ele, intervalos, ministrados por ele. Sempre online, sempre em vídeo, né? E aí um elogio a nosso departamento de análise de desempenho, né? Porque conseguiu, nesse período, mesmo perdendo membros, conseguiu, com o pessoal reduzido devido à contaminação, conseguiu dar conta e tecnicamente foram perfeitos. Assim, conseguiram colocar... Não é fácil você colocar ao vivo dentro de um vestiário de um estádio de futebol, às vezes a internet, problemas técnicos, e foi tudo muito bem feito aí nesses 3 jogos. Eu acredito que tudo que a gente poderia ter feito para a informação chegar, fez ela chegar. É óbvio, a presença física do treinador, do comando, é fundamental, né? Para tudo. Mas a gente tentou minimizar isso daí para poder ter o máximo de proximidade entre o que era cobrado e o que acontecia dentro do campo. O que o grupo do Atlético mostrou para as pessoas diante de tantas adversidades? Que está pronto para ser campeão. Que joga como campeão, está preparado, ele já mostrou isso em várias partidas. E eu vou abrir aqui algo que eu falei lá dentro. Esse grupo tem uma identidade de jogo já reconhecida pelo Brasil. O grupo já sabe como joga, todos os adversários já vêm preparados para enfrentar esse jogo. Porém, também falei que tem momentos, tem aqueles 10 minutos finais de uma grande vitória, que às vezes a gente tem que jogar como o jogo pede para garantir. Porque lá no final, a identidade do grupo vai ser reconhecida. Vai ser o Atlético, o Galo campeão, que joga de determinada forma ofensiva, agressiva. Mas às vezes, em alguns momentos, também ele já mostrou preparado para as adversidades, como a gente teve nessa semana e como a gente teve hoje no jogo. Num momento a gente perdeu um pouco o controle do jogo, mas a gente também soube se defender bem. Eu acho que, eu não gosto muito do termo saber sofrer, mas eu acho que a gente conseguiu manter um nível de concentração alto para defender o placar era nosso, e naquele momento, talvez, era mais importante que a gente sustentasse, porque a nossa identidade está aqui. Talvez ela se manifestou por 60, 70 minutos. Mas teve um momento em que a gente teve que fazer daquele jeito, porque as trocas foram mudando um pouco a equipe, e é muito difícil. E agora, depois da pandemia, com 5 trocas, que é uma necessidade, porque os atletas tiveram uma parada, a equipe ela vai se modificando ao longo do jogo, e em alguns momentos ela perde um pouco algumas conexões entre os atletas. O adversário, sem ter o que perder, começa a colocar a bola em disputa dentro do seu campo, com bola longa, e você tem que saber como enfrentar isso. Para fechar então, Zago, o Atlético segue na liderança mesmo com o Flamengo e São Paulo ali, né, no encalço. Essa manutenção na ponta do campeonato, ela reforça o comprometimento desses jogadores? Sim, reforça bastante. Como eu falei anteriormente, eu conversei bastante com eles. Eu tive a grande honra de poder dirigir o grupo líder do Campeonato Brasileiro da Série A por 3 rodadas. E eu falei isso para eles, que isso para mim era... Além de prazeroso, era uma honra. Ser treinador da equipe do Galo na Série A e uma equipe que é líder. E eu deixei sempre claro que isso foi mérito do que eles construíram. E que esse grupo tem tudo para levantar o troféu em fevereiro. Então, vai passar por percalço, as dificuldades vão vir de todo jeito. Esse ano é um ano de pandemia, que é algo que há 100 anos a humanidade praticamente não vivia. E outros vão vir, jogador expulso, jogar com a menos como a gente jogou em Fortaleza e ganhar um ponto. Daqui a pouco esse ponto pode ser o ponto do título. Nós temos que pensar sempre assim. E saber que nas adversidades o grupo se fortalece. O importante é que quando eu tiver uma adversidade, eu ganhe aquilo como fortalecimento para a próxima batalha. Né? Eu não posso me abater. E eles são muito fortes, daqui a pouco todo mundo está voltando, os atletas, comissão... Vamos voltar com desempenho alto, pontuar e, de novo, um compromisso que eu tinha. Recebi a equipe como líder do campeonato, era um compromisso pessoal. Quando eu fizesse o 3º jogo, precisava entregá-la como líder do campeonato. Parabéns, Zago. Obrigado, boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.